Palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. A palavra de Deus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morrem pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Adoremos ao Senhor. Senhor, te damos graças por essa noite. Te damos graças pelo privilégio de te adorarmos, Pai. De compreendermos a riqueza desse momento e de nos esforçarmos por estarmos aqui. Te agradecemos porque sabemos que esse esforço, essa motivação procede de Ti mesmo. E te agradecemos por isso. Também agradecemos a Tua palavra lida nesta hora e pedimos que o Senhor nos permita compreender o ensinamento da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Poder sentar. Quando eu era garoto, já tem um tempo, eu lembro que a igreja presbiteriana em Macapá, onde eu era membro, ela tinha uma vida muito interessante. Nós tínhamos o culto de domingo à noite, onde celebrávamos ao Senhor. Nós tínhamos uma reunião de estudos bíblicos na quarta-feira. E nós tínhamos uma reunião de oração na sexta-feira. Eu gostava muito dessa reunião de oração. Nem tanto pela reunião. Eu ainda era um garoto. Então os irmãos iam lá para orar mesmo, de verdade. E quando terminava a reunião de oração, todo mundo que estava presente, a gente fazia um círculo, dava a mão, e cada um tinha que fazer uma oração para terminar a reunião. E tinha os irmãos que gostavam de fazer algumas orações um tanto quanto longas. Aí você imagina um círculo grande, e eu era um garoto, talvez uns 8, 9 anos, a lembrança que eu comecei a ter desse período. E às vezes eu me incomodava e dizia: meu Deus, essa oração não termina. E aí terminava, vinha outra longa também, e eu dizia: meu Pai,
vai atrapalhar o meu programa esse tempo. Com 8, 9 anos. É porque após o culto, a nossa igreja tinha o hábito de se reunir e ir para a praia, para comer camarão. Então aquelas orações longas atrapalhavam o meu programa, entendeu? Ir para a praia, comer camarão e tal. E no sábado tinha atividade, né, dos jovens, dos adolescentes. E era muito interessante ver como os adultos participavam. Após o trabalho dos jovens, nós tínhamos sempre uma social do lado da igreja. É interessante que com o tempo as coisas foram mudando. Nós fomos perdendo o interesse da vida em comunidade. Com o passar do tempo, nós começamos a experimentar aquilo que eu mencionei no domingo passado, o problema da religiosidade do indivíduo. A religião do indivíduo. Onde eu vou à igreja porque eu tenho que cumprir uma questão religiosa. Onde eu vou à igreja porque, me ensinaram que eu devo ir lá de alguma forma. E aí depois desse culto de domingo à noite, nós perdemos contato. Nós não temos nossa vida de comunhão. Nós fomos nos tornando totalmente individualistas. E construímos um cristianismo voltado para nós mesmos. Apenas para atender a nós mesmos. Nós quase já não temos tempo para ver o outro, perceber o outro, como foi dito no tópico anterior do versículo 24. E nós temos observado que nesse texto, que começa no capítulo 10, versículo 19, esse texto que nós estamos terminando, depois de um ano de exposição, ainda faltam poucas exposições aqui, terminaremos antes do dia 31 de dezembro. Começamos dia 31 de dezembro, vamos terminar antes. Nós temos visto que não é possível ter comunhão com Deus sem que primeiro Deus venha ao nosso encontro. Mas também não é possível ter uma comunhão íntima com Deus se nós não dermos respostas adequadas a esse encontro com Deus. E uma das respostas adequadas é o que ele tem dito para a gente no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos. Vimos no domingo passado a importância disso. Mas o que significa congregar? O que o autor sagrado do livro de Hebreus está tentando nos ensinar com a ideia de congregarmos? E aí a gente também tem visto extremos nisso. A gente tem experimentado extremos desse entendimento. Onde congregar para muitas pessoas significa ser apenas um ajuntamento. Onde o congregar não tem nada a ver do contato e a edificação e o crescimento mútuo. Quando o escritor de Hebreus fala e usa essa palavra congregar, uma palavra grega bem complicadinha até de pronunciar, epsinalogue, ele traz à mente todo o contexto da Bíblia do que isso significa. E há pelo menos duas coisas muito atreladas ao entendimento judaico que passou para o entendimento cristão do que é congregar. Sem dúvida alguma que o primeiro significado é que o congregar ele tem a ver com o ajuntamento solene para a adoração a Deus. Isso é fato. Agora, onde estão os nossos extremos? É que biblicamente, eu quero que você entenda isso. Às vezes o Atadeus que vivia dizendo para mim, pastor, às vezes o senhor ensina umas coisas que são verdadeiras, e aí o pessoal pega o ensinamento da verdade para pecar. É duro, mas a gente tem que correr o risco.
Eu lembro quando eu disse aos irmãos o que eu vou dizer agora. Eu disse, irmãos, biblicamente o congregar é uma ordenança do Senhor, uma única vez na semana. O congregar, enquanto adoração, enquanto serviço litúrgico, cultico, é uma ação uma vez por semana. Nos outros 6 dias, Deus quer que você primeiramente o glorifique trabalhando, vivendo a vida, sendo gente, sendo cristão no mundo de Deus. Quando eu falei isso, pronto, na quarta-feira esvaziou. Não apareceu mais ninguém no culto da quarta-feira. São pessoas que tomam a verdade e prostituem a verdade para atender o que na verdade seu coração pecaminoso já queria fazer. Não entenderam a essência da verdade. Não, o pastor disse que é uma vez só por semana, então uma vez só por semana. Eu cansei de dizer, olha, se você não vai vir na quarta-feira, eu penso que seja porque você vai ter esse tempo com a sua família. Porque você vai cultuar o Senhor com a tua família. Porque você vai viver o culto doméstico, a experiência da vida de comunhão com a tua casa. Pô, e no final das contas não é nada disso. O cara não vem mais na quarta-feira exatamente para ele não ter que fazer nada e nem ser responsável espiritualmente pela sua casa. Mas eu vou voltar a insistir nessa tecla. Ainda que você tome a verdade para prostituir a verdade, adulterar a verdade, eu vou insistir nessa tecla. Quando o escritor de Hebreus diz a nós que nós não podemos deixar de congregar, não há dúvida de que ele tem na cabeça o dia de santificação ao Senhor. É um dia santo. Para a comunidade judaica cristã, o sábado. Para a comunidade cristã, o domingo. Já fizemos exposições sobre a questão do mandamento, que nos diz que nós temos que santificar o 7º dia do nosso trabalho. É um dia que nós temos que retirar de fato para adorar a Deus, para que todo o nosso ser se achegue diante de Deus. Mas é engraçado como isso é difícil. Você vê como a sua espiritualidade com Deus ela é complicada. Porque nem um dia, um único dia da semana você consegue reservar para santificar ao Senhor. E novamente, a gente prostitui esse dia. A gente faz que nem muitos fariseus, que fingem atender à exigência do Senhor. Eu mencionei isso e tenho que mencionar novamente, porque enquanto eu continuar vendo isso, esse tipo de comportamento pecaminoso na vida da nossa igreja, eu preciso insistir. Nosso dia começa à meia-noite. O dia do Senhor começa à meia-noite. Então eu não entendo como é que crentes santificam ao Senhor assistindo porcaria na madrugada. Como dizem santificar ao Senhor assistindo lutas de MMA, UFC e quebra a cara, arrebenta o outro e você está santificando o seu coração ao Senhor? Eu não consigo entender como é que crentes gastam de meia-noite a 4, 5 horas da manhã para ficar brincando. Você não compreende que você está profanando o dia do Senhor. Esse tempo atrás eu tive que conversar com o pastor Tiago sobre isso. Porque já estava ficando insuportável ter que imaginar esse tipo de comportamento na nossa igreja. Como é que você santifica o Senhor em 4 horas da manhã e no dia seguinte você está porre de sono?
E você não pode ir sequer ao discipulado da sua igreja para aprender do Senhor. Você não tem tempo para acordar e ouvir a palavra de Deus, porque você ficou profanando o dia do Senhor até 4, 5 horas da manhã. Então você quer dizer para mim que você tem intimidade com Deus, quando o próprio Deus diz que esse dia é um dia para ser santificado a Ele, e você não consegue santificar esse dia ao Senhor? Que intimidade é essa? Que relacionamento com Deus é esse? Eu brinco com o pessoal, eu sou um flamenguista, alguns dizem que infelicidade. Coloquei uma postagem, compartilhei lá umas camisas do Flamengo no Facebook, o pastor Labiano colocou lá assim: estou começando a acreditar em maldição hereditária. E a camisa diz assim: tal pai, tal filho. Mas vá um dia na minha casa e veja quanto tempo eu gasto no dia do Senhor assistindo um jogo de futebol. O Senhor me chamou naquele dia para santificar a Ele. Se eu não puder trazer ao meu coração coisas que santifiquem ao Senhor, eu não posso entender o que significa esse ajuntamento solene. Estar aqui hoje à noite vira apenas uma hipocrisia de pessoas que não guardaram o dia do Senhor e se fizeram hipócritas no dia do Senhor e agora acham que gastando algumas poucas horas, 1h30 de culto, vão ser agradáveis a Deus. Não há nenhuma dúvida de que o escritor de Hebreus tinha isso em mente, porque isso era a coisa óbvia e básica quando eles falavam de congregar-se. Em Israel era uma coisa até um pouco mais interessante, porque eles cultuavam ao Senhor cedo, e eles se ajuntavam cedo no arraial para subir um monte em adoração ao Senhor. E então eles iam congregar juntos e começavam cantando juntos aquele dia para o Senhor. E o que fazemos nesse dia? Santificamos ao Senhor. Santificamos por meio do tempo de oração, de confissão e, acima de tudo, pelo recebimento da palavra. É isso que nós fazemos. O que nós queremos nesse ajuntamento é que Deus nos dê Sua palavra. Queremos ser instruídos como comunidade na palavra de Deus. Também não é isso que acontece nos ajuntamentos de hoje. São pessoas que vão ao culto em busca do Deus útil. Essa é uma expressão que eu aprendi com o pastor Emílio, lá em São Luís do Maranhão, pastor da igreja presbiteriana. Ele dizia: as pessoas querem o Deus útil. Então elas vão ao culto não é porque elas entendem que aquele dia é um dia que elas santificam para Deus, elas ofertam para o Senhor, porque elas têm que trazer ao Senhor a sua vida no seu todo, seu coração. É o dia da expressão: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Não, as pessoas vão à igreja em busca do Deus útil. E aí, o que Ele vai fazer por mim? O que Ele vai me dar? O que eu vou ganhar indo na igreja? Então perceba, esse ajuntamento solene, esse congregar em torno da adoração, perdeu seu significado. Perdeu.
Nós temos lutado para que esse significado permaneça. Porque cremos que participamos daquilo que a Bíblia chama dos remanescentes fiéis. De um grupo pequeno, mas que será fiel. Que quer ser fiel àquilo que Deus requer da sua vida. Mas se esse ajuntamento, ele é uma vez por semana, o congregar se limitava a isso? Não. É daí que vem a prática de igrejas históricas de, durante a semana, terem os seus encontros. E isso tinha um papel muito importante. Eu lembro do papel disso na minha vida. Como era legal quando chegava a quarta-feira. Vocês conheceram meu pai. Meu pai, ele tem um pecado gravíssimo chamado workaholic. Meu pai, ele é um viciado em trabalho. Eu tenho esse pecado. E se não fosse a minha esposa e meu filho me advertirem sobre isso, e vira e mexe eles me chamam a atenção sobre a quantidade de horas que às vezes eu estou trabalhando. Eu sou aquele cara que trabalharia 14 horas por dia tranquilamente. 14, 15 horas, nenhuma crise. Meu pai é um workaholic. Até hoje ele não perdeu esse comportamento. Ele não se livrou desse pecado. Mas o que eu achava interessante na quarta-feira é que meu pai levantava muito cedo para ir trabalhar. Às vezes ele nem vinha almoçar em casa. Mas ele chegava por volta de 6h30, 7 horas naquele dia. Tomar um banho e olhar para a nossa cara e dizer: vamos à igreja. O que era mais marcante é que a gente não ia de carro. Da nossa casa até a igreja dava mais ou menos uma meia hora de pernada. E nós íamos andando. Porque esse era o tempo que ele queria ter conosco, indo para a igreja, para instruir o nosso coração, para instruir a nossa vida. Lembra da sexta-feira, do camarãozinho? A gente ia orar. Ninguém saía com pressa, porque a gente queria gastar um tempo ainda batendo papo, lá na praia. Perceba que essa dinâmica não é a dinâmica que a Bíblia nos propõe enquanto o dia da adoração. Mas é a dinâmica que a Bíblia nos propõe quando a gente olha Atos, por exemplo. Pega a sua Bíblia. Atos, capítulo 2. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Você compreende isso? Só tem um problema: no templo não tinha adoração todo dia. No templo só tinha adoração no Shabat. O que esse pessoal ia fazer no templo todo dia? O templo não era apenas o lugar do ajuntamento da adoração, mas era o lugar do ajuntamento da vida, do encontro da vida, onde pessoas passavam algum tempo ali para se encontrarem, para orarem juntos, para se fortalecerem. E eles faziam isso diariamente. E observe que essa experiência do templo, ela extrapola. Diz a seguir o texto que eles partiam pão
casas. Hoje a gente tenta cercar a nossa casa. A gente não tem mais tempo para convidar irmãos a terem um tempo conosco em nossas casas. O pastor sim, porque o pessoal ainda tem aquela ideia de que o pastor é o ungido do Senhor. E aí ele sempre nos oferece aquela parte que nos cabe nesse latifúndio. Ô pastor, só que você tem em casa, jantar com a gente e tal. Amém. Eu não vou te pensar, irmãos. Mas a proposta bíblica não é essa. Que a gente pudesse gastar tempo abrindo a nossa casa um para o outro, tendo tempo um com o outro. Percebe? É do tempo, da vivência diária no tempo para os nossos lares. Mas nós nos tornamos tão individualistas que aí a gente arranja um monte de desculpa para não viver essa experiência. Não é que a minha casa é pequena, a minha casa é não sei o quê. O texto continua dizendo que eles tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração. Uma coisa interessante e marcante na igreja de Atos é que não havia necessidade entre eles. Por quê? Porque eles não tinham apenas o encontro da adoração uma vez por semana. Porque o templo era o ponto de partida para a comunhão do dia a dia. Onde a gente podia saber o que estava acontecendo com o outro, o que se passava no coração do outro. Então, quando a gente olha para essa igreja que congrega em nome de Jesus, a gente se pergunta se o pessoal está entendendo de fato o que é congregar. Porque se entende que congregar é vir adorar o Senhor, faz isso de forma errada. Começando que nem o dia do Senhor estão guardando direito. Quando deveriam dedicar o seu coração a aprender a palavra de Deus naquele dia, o domingo. Não, vocês gastam seus corações em outras porcarias. Vocês gastam as suas mentes em outras imundícias. Vocês gastam seus esforços naquilo que não agrada ao Senhor. Quer dizer, nem isso faz direito. Tal é a forma que nós nos perdemos. Agora, esse segundo passo, que é sair do templo para a vida das pessoas, piorou. Nesse ponto, então, é pior ainda. Já percebeu que às vezes a gente se reúne, se ajunta, e a gente sai de lá ainda estranhos um para o outro? A gente se reúne às vezes na casa dos outros, conta piada, brinca, e a gente continua estranho um para o outro. Porque não houve comunhão, não houve ajuntamento, não houve de fato congregar. Porque congregar implicaria em habitarmos juntos a mesma casa, a experiência um do outro, a dor um do outro. E aí sim, cumprir aquilo que Paulo diz que seria a marca visível de um cristão. Cristãos que se alegram com os que se alegram, que choram com os que choram. Quando ele diz não deixemos de congregar-nos, ele com certeza tem essas duas dinâmicas na cabeça. Por isso ele não precisa explicar muito. Engraçado, quando você olha os comentaristas tratando desse texto, ele diz, olha, ele realmente não gasta tempo para explicar isso aqui. Por quê? Porque era isso que eles entendiam. Isso aqui era uma coisa tão óbvia para eles,
Não é possível existir intimidade com o Senhor se o nosso congregar não contempla santificar ao Senhor, não somente a nossa vida, mas santificar ao Senhor as nossas relações diárias, o nosso viver diário um com o outro. Isso demanda esforço, irmão, não é fácil. Isso demanda esforço. Eu quero te desafiar a experimentar isso de uma forma muito simples. Assim como você, eu tenho um sério problema chamado agenda. E então eu tenho tomado algumas decisões já há algum tempo na minha vida do tipo: na hora que eu lembro de alguém, lembro de algum problema, eu paro onde eu estiver e ligo para essa pessoa. Porque a comunhão dessa pessoa é mais importante do que as minhas correrias. Não são poucas as vezes que eu tenho que fazer isso. Talvez alguns de vocês já receberam ligação minha quando eu disse para você: olha, eu estou lembrando aqui, estou ligando para você porque eu estou lembrando agora. Porque às vezes a gente lembra e a gente diz assim: não, depois eu ligo, depois eu faço. E o que acontece? Você esquece. Você não faz. Porque a sua correria foi mais importante do que a comunhão com aquela pessoa. E não é fácil, eu estou dizendo para vocês, às vezes a lembrança me vem no momento que eu estou correndo, estou dirigindo, eu digo: ah, assim, agora que eu tinha que lembrar disso. Aí eu tenho que encostar o carro no acostamento. Alô? Coisas simples. Coisas que vão nos levando a uma experiência de proximidade. Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está na casa do outro. E o outro está na nossa casa. E aí nós começamos a entender a plenitude desse congregar. É um congregar que nasce com Deus para congregar de fato na vida do outro. É um congregar diante de Deus para congregar na vida e no dia a dia dos outros. Qual o objetivo disso tudo? Quer seja na adoração, quer seja no ajuntamento diário, no participar diário da vida das pessoas. O escritor de Hebreus diz: antes passamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu quero examinar essa terceira questão do texto com você no próximo sermão. Nós temos entendido que biblicamente é extremamente importante a vida da comunhão, do estar junto, do andar junto. Temos entendido hoje o que significa congregar. É um ajuntamento solene para adorar a Deus. Mas é um ajuntamento solene que nos convida a sair da igreja para a vida do outro. Ou como diria no próprio livro de Atos, para a casa do outro. Mas por que isso? Qual a necessidade dessa vivência? Então eu quero entender com você o que ele quer dizer com a expressão façamos admoestações, e o que ele quer dizer com tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nosso último sermão sobre esses aspectos, para então entrarmos na parte dos versículos 26 a 31, onde nós compreendemos a gravidade de não vivermos essas coisas.
Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu gostaria que você colocasse diante do Senhor duas situações muito concretas. E se você se descobre em pecado, aproveite esse momento para se arrepender, confessar ao Senhor e pedir a Ele perdão. Primeiro, como você tem santificado o dia do Senhor? Se à meia-noite, do sábado para o domingo, você está gastando os seus horários para continuar servindo a você mesmo, o seu prazer, a sua alegria, reconheça, você está em pecado. Esse é um horário para que o nosso coração seja dedicado já ao Senhor, para que no dia seguinte todo o nosso ser, descansado, esteja nele. Como você tem vivido o dia do Senhor? Quando você acorda e vem ao culto, o que se passou nesse dia que você possa dizer, sim, eu santifiquei a Deus com a maneira como eu vivi esse dia? E eu posso dizer que eu posso chegar na igreja e Deus estará satisfeito porque eu o agradei na maneira de viver esse dia. E aquilo que você percebe que não agrada ao Senhor, esse é o momento para que você se arrependa. Mas também pergunte-se, quando desse culto te faz desejar estar com o outro, ver o outro? Quanto, depois do culto, dessa celebração, você realmente se preocupa com o teu irmão que você não viu nessa noite presente? O irmão que talvez já faltou 3, 4 domingos. Pergunte-se quantas vezes você convidou alguma família ou algum irmão para ir jantar ou almoçar com você, que não seja o pastor. Pergunte-se quantas vezes você tentou estreitar relacionamentos para dizer, sim, nós congregamos em nome de Jesus. E se você não consegue ver isso, é a oportunidade do Senhor para que você se arrependa. Para que vocês dilatem o coração, como diz o apóstolo Paulo. Senhor, ajuda-nos a compreender a dimensão desse congregar. Reconhecemos que temos pecado contra Ti. Reconhecemos que ainda vivemos a nossa religiosidade focada em nós mesmos e no nosso individualismo. Reconhecemos que não nos tornamos acessíveis ao nosso irmão nem ao nosso próximo. E pedimos que o Senhor nos perdoe. Pedimos que o Senhor perdoe aqueles que profanam o Teu dia. Profanam o dia da santificação ao Senhor. Com suas brincadeiras, seus lazeres. Perdoa aqueles que vivem assim. Mas ajuda-nos a ter um desejo sincero de santificar a Ti. Ajuda-nos a desenvolvermos essa intimidade, comunhão com o Senhor, segundo o padrão da Tua palavra, e não segundo o padrão do nosso coração. E assim te pedimos, assim rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.